Boa noite, pessoal! Está no ar mais um episódio do nosso Fapancast. Hoje, como tema, será saúde mental e envelhecimento. E para a gente bater um papo sobre isso, nós estamos aqui com a psicóloga Caroline Moreira, a Carol, né, mais conhecidas entre os íntimos, assim. E a Carol hoje veio falar um pouquinho para a gente sobre essa temática, né? Para a gente abordar um pouco sobre esse assunto. Carol já esteve aqui conosco num outro momento, né, Carol? Acompanhando o pessoal da cidade de Ozanam. E hoje ela vem enquanto psicóloga, né? Uma pessoa que trabalha com esse tema, né? Para além da cidade de Ozanam, ela veio falar um pouquinho para a gente. Sim. Carol, seja bem-vinda. Muito obrigada. Te agradeço muito por ter aceitado o convite de estar aqui conosco novamente para falar sobre esse tema que também é muito importante, né? Esse olhar da psicologia para o envelhecimento. E eu vou deixar, né, um espaço aberto para você se apresentar. Às vezes pode ser que as pessoas ainda não tenham assistido outro episódio. Conta um pouquinho da sua trajetória na psicologia. Como que você chegou até esse momento do envelhecimento? Claro. Fala a sua, Carol. Bom, então primeiro quero agradecer, né, por abrir esse espaço para falar sobre esse tema. Isso é tão importante porque o envelhecimento é algo ainda pouco falado, né? Já melhorou, mas ainda é pouco falado. Então, te agradeço pela oportunidade, né, de estar aqui. E, bom, sobre a minha trajetória, começou aqui na FAPAM, inclusive, né? Foi ainda na graduação. Assim que eu entrei na formação aqui na FAPAM, eu sou da primeira turma. Olha só. Da psicologia aqui na FAPAM. Então, inaugurei o curso. Uma professora muito querida, que inclusive, na época, era coordenadora do curso de psicologia aqui, ela começou o projeto dela de doutorado, que era sobre envelhecimento. Olha. Então, ela abriu algumas vagas para iniciação científica e eu falei, nossa, que tema interessante. Logo eu me inscrevi e deu tudo certo, participei do projeto, foi maravilhoso. A gente escreveu um artigo científico sobre envelhecimento saudável. Então, começou aí, bem no início mesmo, meu interesse por essa área, né? Sempre gostei muito de pessoas idosas. E ao longo da graduação também, nos estágios, tive a oportunidade de atuar com pessoas idosas. Por aí foi o interesse. E quando eu formei, 6 meses depois, eu já tive a oportunidade de entrar na cidade de Ozanam. Pois é, que é inclusive o local que você atua até hoje, né? Sim, assim, sim. Olha pra você ver que bacana, Carol. Exatamente. Agora assim, Carol, pensando em psicologia, envelhecimento, né? Com tudo aí que você já viveu de experiência, é possível a gente pensar em saúde mental na velhice? Com toda certeza. É totalmente possível. E é o que a gente espera, envelhecer com uma saúde mental, né? Até mesmo para passar pelos desafios dessa fase da vida. Pensando assim na prática, o que seria assim para você hoje, com essa experiência que você teve, tanto de estágio, hoje como profissional, o que você vê que seria na prática assim, envelhecer com saúde mental? Ótimo. Bom, eu acredito que primeiro a gente precisa desmistificar algumas coisas sobre saúde mental na velhice, assim. Algumas pessoas podem pensar que ter saúde mental é ter ausência de doenças ou ter ausência de desafios, de sofrimentos, de tristeza. E, na verdade, não é isso, porque se fosse, ninguém ia ter saúde mental, né? Exatamente. São desafios que fazem parte da vida. E, assim como toda a nossa vida tem desafios, na terceira idade não é diferente. No envelhecimento também traz os desafios dessa fase. Então, a gente pode ter saúde mental mesmo diante de desafios, diante de algum sofrimento que a gente venha passar, mesmo diante de perdas. E aí, o que eu acredito, assim, na prática, que a gente precisa para ter saúde mental no envelhecimento? A gente ter recursos emocionais para lidar com esses fatores aí, né? Com esses desafios. Então, se a gente tem resiliência, a gente tem habilidade de resolver problemas, a gente tem aí um suporte emocional, a gente tem recursos emocionais, a gente vai conseguir lidar melhor com os desafios dessa fase. Então, isso é interessante você falar, porque assim, se a gente parar para analisar, nessa parte, né, da velhice, nessa fase, a pessoa já passou por muita vivência, né? Por muita coisa. É quase que assim, já tá calejado de muito, né? Mas
ainda é possível se pensar numa qualidade de vida melhor, né? Com toda certeza. Não olhar também para essa idade só como um fim de vida, né? Sim, com certeza. Por isso que eu tô falando, não é apenas a ausência de problemas, vamos dizer assim. É você ter recursos para lidar com eles. Então, isso seria, na prática, saúde mental aí, né? E para isso acontecer, é uma construção durante a vida, igual você está falando, né? Na vida a gente vai passando pelas situações e a nossa saúde mental, ela precisa dessa construção durante a vida para quando a gente chegar ali na velhice, a gente ter esses recursos. Até, assim, como você trouxe essa questão da prática, trabalhando com pessoas idosas já há bastante tempo, eu vejo que, de fato, existem 2 tipos de pessoas, assim. Então, a gente tem aquelas pessoas idosas que você vê que são mais resilientes, elas têm mais facilidades para lidar com os desafios do envelhecimento. E aí você vê que ela construiu isso na história de vida dela. E temos aquelas outras que já apresentam mais essa falta de recursos. E o que torna mais difícil enfrentar esses desafios. O que você vê de desafio hoje, assim, nessa faixa etária, assim? Olha, eu acredito que um dos principais desafios que a gente tem na velhice é o sentimento de solidão. Principalmente pelo contexto que a gente vive hoje em dia, enquanto família, né? Então, se a gente for pensar assim nesse contexto social, familiar, hoje a gente tem o quê? Cada vez mais as pessoas estão reduzindo aí o número de filhos e também os filhos têm que sair para trabalhar, para cuidar, para ter condições de cuidar de seus pais. Isso faz com que a casa fique mais vazia, com que os filhos tenham menos tempo para os pais, porque além disso ainda tem a vida particular, né, que tem que ser cuidada ali. Então hoje cada vez menos a gente tem essa disponibilidade de tempo. Então o que acontece? Acaba acontecendo. A pessoa idosa ela vai ficando mais sozinha, mais ociosa, e isso pode contribuir para que ela tenha sentimentos assim de se sentir sozinha, de sentir que é um peso para a família, de não encontrar mais sentido ali na vida. Ou então ela pode pensar de que os familiares não ligam para ela. Então é uma sequência de coisas que vai desencadeando, né? Outro ponto que nesses episódios anteriores a gente veio até discutindo, Carol, e eu queria uma opinião sua assim mesmo, né? Do que você vê a respeito disso. Que é muito também a infantilização que às vezes esses idosos, né, recebem, no sentido assim, principalmente familiar. É uma perda de autonomia, né? Às vezes aquela pessoa que viveu uma vida toda tomando decisão, tendo uma vida totalmente independente, e aí aos poucos vai perdendo essa autonomia, o quanto que às vezes a família assume um lugar de determinar o que aquela pessoa vai fazer ou não, né? Se vai sair ou se não vai sair, às vezes até financeiramente, enfim. Fala um pouquinho pra gente sobre isso, assim, na prática. O que você tem visto a respeito disso? Isso é muito interessante, porque, assim, às vezes a pessoa faz e nem é por mal, por falta de conhecimento, ou às vezes acha até que tá ajudando. Então, por exemplo, não, já tá idoso, deixa que eu faço. Aí vai tirando a autonomia do idoso, né? Ou então, nossa, já tá idoso, não consegue mais tomar as melhores decisões, então eu vou tomar. Vai tirando a autonomia do idoso, vai infantilizando aquele idoso, né? Isso é algo que a gente trabalha muito até lá na cidade de Ozanam, que é de não infantilizar o idoso e deixar com que ele, no tempo dele, claro que talvez não vai ser com a mesma velocidade, da mesma forma, mas no tempo dele, ele vai fazendo as coisinhas dele, para ele não perder essa autonomia, né? Porque essa perda também de autonomia, essa perda de papel social é muito difícil para o idoso. Isso pode ser uma das coisas também que gera impacto emocional. E você acredita que isso pode vir a desencadear, às vezes, algum quadro depressivo, algum quadro de demência, essa perda mesmo dessa autonomia que o idoso vai tendo, assim, no decorrer da vida? Isso pode contribuir para algum adoecimento, assim... Com físico, certeza. mental. Com certeza. Em falando sobre depressão e adoecimento mental,
são vários fatores. Esse pode ser um dos fatores, né? Então, por exemplo, a depressão, se a gente for colocar isso aqui, que pode contribuir para um idoso desenvolver depressão, que geralmente a depressão e as demências são um dos quadros mais comuns que a gente vê, né? Assim, a depressão, ela é multifatorial. O que isso significa? Vários fatores podem contribuir para o desenvolvimento da depressão. Então, nós temos fatores genéticos, a pessoa já tem uma predisposição biológica, genética para aquilo ali. Nós também temos a história de vida da pessoa, então o estilo de vida que ela levou durante a vida, se ela abusou de substâncias igual álcool, por exemplo, se ela cuidou bem do seu sono ou se foi uma pessoa que teve muita privação de sono, muito estresse durante a vida, isso tudo pode contribuir para ela desenvolver uma depressão. Mas também temos, se esse idoso está sofrendo negligência, violência familiar, doméstica, né? Isso também pode contribuir para o desenvolvimento de um quadro depressivo. O próprio isolamento, né, ele se sentir sozinho. Existem estudos hoje que mostram que esse, sim, é um dos fatores super importantes para o desenvolvimento de depressão no idoso. Né? Então, um conjunto de fatores vão contribuir para esses quadros de adoecimento mental no idoso. E essa questão então, uma estimulação por parte da família, de estimular ao idoso a ter uma rotina, de fazer tarefas ali no dia a dia, isso então é importante. Muito importante, né? O fato do idoso, ele ter uma rotina, ajudar ele a ter uma rotina bem estabelecida, participar de atividades, fazer coisas que ele gosta, vão ser fatores de proteção, né? Então, aquele idoso vai ocupar o tempo dele com as coisas que ele gosta, né? Essa presença da família, mesmo que às vezes seja necessário, dividir o tempo entre os familiares ali, isso é muito importante. Eu vou até dar um exemplo. A minha avó, por exemplo, ela tem as plantinhas dela, ela gosta de fazer crochê, ela gosta de assistir TV e o telefone toca o dia inteiro. Então, assim, ela preenche o tempo dela, né? Ela tem mais estímulos, assim, então. Isso. Então, é importante, às vezes, procurar atividades para esse idoso que ele possa participar em comunidade, centros de convivência, que ofereçam atividades em conjunto ali. Isso é um fator de proteção muito importante, a pessoa estar ali convivendo com outras pessoas, fazendo atividades. Isso é muito importante. Você disse nessa parte, principalmente voltado para a parte de depressão. E nessa parte de demência, tem algo também que pode ser feito no sentido de, talvez até de prevenir mesmo, Carol? Eu diria que a prevenção é o melhor caminho. Como que seria isso, assim, na prática? Eu vou até dar um exemplo, porque você trouxe a depressão, você trouxe a demência, né? De fato, existe uma correlação. Hoje já se tem estudos que mostram que quadros depressivos durante a vida têm mais predisposição a desenvolver algum quadro demencial. Então, vamos colocar aí prevenção. Aí eu vou voltar lá atrás, né? Assim, imagina uma pessoa em que, para buscar ter mais qualidade de vida, hoje em dia muitas pessoas fazem isso, eu acredito que todo mundo está correndo atrás do seu, né? Mas aí essa pessoa, ela se expõe a uma carga horária de trabalho muito grande, e isso vai gerando muito estresse, né? Vai ficando difícil gerenciar tudo, ela quer dar conta de tudo, família, trabalho e os projetos, muitas coisas. E, enfim, todo esse estresse, essa sobrecarga, essa autocobrança, isso pode gerar uma ansiedade que antes ela não tinha, né? Então, aí essa pessoa começa a perder o sono, ela passa a não dormir bem, aí essa pessoa, ela começa a ficar mais irritada, essa pessoa começa a não conseguir mais gerenciar suas preocupações, ela está o tempo inteiro preocupada. Aí o que vai acontecer? Ela tá percebendo que tá difícil, mas ela vai levando.
Ela não dá ali uma pausa para observar o que está acontecendo, né? Para talvez diminuir o ritmo, ver o que dá para fazer, e ela vai levando. Só que aí ela é exposta a esse estresse há tanto tempo, e sem olhar para aquilo, porque ela precisa dar conta de tudo. Aí o que acontece? De uma ansiedade, essa pessoa desenvolve o que a gente chama de comorbidade, né? Aí ela passa a ter a ansiedade e um quadro depressivo, né? Porque ela não tratou e tudo mais. E, enfim, não, é só muito trabalho e vai levando, né? Aí daqui a pouco essa pessoa desenvolve uma depressão. Ok. Aí ela começa a se isolar das pessoas, começa a perder o prazer nas atividades que antes ela gostava de fazer, né? Ela fica mais reclusa, pode ficar mais apática. Só que ainda assim, né? Não, isso não é nada, eu tenho que dar conta disso. Vai deixando de lado, não trata. Vai deixando. Ok. O que pode acontecer? Ela pode ter, às vezes, ali uma melhora na situação de vida dela, e essa depressão e essa ansiedade dá uma pausa. Isso acontece. Ah, é mesmo? Acontece. Olha. Então, mesmo sem um tratamento adequado, a pessoa pode ter uma melhora dos sintomas, se algum contexto ali mudar, entendeu? E tudo mais. Ok. Mas ela não buscou tratamento, certo? Aí, o que acontece? Ela vai levando, nossa, melhorei, ótimo, tô me sentindo melhor. Aí, o que acontece? Como a vida é cheia de desafios, né? Ela passa por uma situação estressante. Como ela não tratou e tem todo esse histórico, ela não buscou fazer uma terapia, tratar as causas, né? Os fatores que desencadearam essa ansiedade, essa depressão. Quando ela tiver um evento estressante, isso pode ativar novamente. Aí ela vai ter recorrência do quadro. Volta tudo. Volta tudo de novo. Se não pior, então. Você falou tudo agora. O que vai acontecendo? A cada vez que essa pessoa ela tem recorrência, né, do quadro ansioso depressivo, ele vem pior. E aí ele pode ir escalando em gravidade e ficando crônico. Aí o que acontece? Agora nós vamos chegar lá na demência, né? Quando a gente vai levando uma vida cheia de estresse, não procura ajuda para lidar com essas coisas, isso vai desencadeando outros problemas e outros problemas e outros problemas. Aí a gente chega nesse ponto, onde a gente começa a ter recorrência desses episódios depressivos, da ansiedade. E aí, isso a longo prazo é muito prejudicial para o nosso cérebro. Muito prejudicial. Há estudos de neuroimagem, porque hoje já se consegue fazer ressonância magnética para estudar o cérebro. Então, há estudo em pessoas que têm esse quadro de depressão crônica que mostram que essas pessoas elas têm perda de massa cinzenta. Olha. Então, o que acontece? Isso vai fazer com que a pessoa tenha alterações cognitivas. Isso pode afetar memória, atenção, funções executivas. Isso pode levar a quadros de demência. Entendeu? Então, por isso que eu tô falando, é prevenção. Tudo começa, de fato, prevenindo. Nossa, Carol, você falou algo, assim, tão importante, porque, assim, às vezes a gente escuta muito as pessoas dizerem, assim, senso comum, que já nasceu com predisposição a desenvolver um quadro, né? E talvez algo que, não sei, né? Você vai saber dizer muito melhor se de fato existe isso ou não. Mas o quanto o estilo de vida interfere, né? Para se desenvolver um quadro desse ou não. E o que me chama a atenção é que essa situação, por exemplo, você deu de exemplo, é algo que quase todo mundo está vivendo. Justamente. Né? Hoje, a gente até comentando, assim, às vezes em turma de amigos, o quanto que hoje as pessoas, é muito comum ter 2, 3 empregos, né? E o tempo ser cada vez mais preenchido. Momentos de lazer, às vezes, são deixados de lado mesmo, porque precisa estar ali trabalhando para comprar, para ter, né? Para ser alguém. E o quanto que isso acaba
caindo, chegando a conta uma hora, né, Carol? Chega a conta uma hora, exatamente. A prevenção de fato, ela vai ser um dos fatores mais importantes. É claro que a pessoa pode ter uma predisposição, só que também existem estudos que mostram que quando você tem um estilo de vida em que você cuida da sua saúde, mesmo essas pessoas que têm uma predisposição, os sintomas podem vir mais a menos, pode demorar mais para poder manifestar esses sintomas. Então, de qualquer forma, mesmo que ela tenha uma predisposição, isso vai vir como um fator de proteção. Olha que interessante. Demais. Se a gente for parar para pensar assim, que o quanto que de fato ter uma qualidade de vida, isso vai impactar e muito, né? Porque às vezes assim, chega em determinadas idades, assim, a gente vê tanto assim, tomando tanta medicação, né? O quanto que isso também é prejudicial, uma vida... E hoje a gente vê assim, você enquanto psicólogo vai saber dizer muito bem também sobre isso, o quanto que a medicalização hoje tem aumentado mesmo, né? O Brasil, acho que ele é um dos países que mais medicaliza, né? Sim, e às vezes é por conta disso, que as soluções rápidas, o negócio já desandou, né? Às vezes você podia ter tratado lá no início. Quanto mais no início a gente consegue tratar um quadro de saúde mental, melhor o prognóstico. Então, assim, as chances de recorrência são menores, se vir, pode vir mais ameno. A pessoa já vai ter as habilidades, os recursos que eu falei lá na primeira pergunta para lidar com aquilo. Então, o impacto não vai ser tão grande. Só que a pessoa vai deixando, chega num ponto, nesse ponto, em que ela quer algo rápido, ou que às vezes ela até necessita mesmo, porque já não tem recurso nenhum para lidar com aquilo. Entendeu? Então, assim, o que eu recomendo mesmo é, percebeu que tá alguma coisa diferente, percebeu algum sinal, já corre atrás. Você poderia dizer pra gente se há alguns sinais, algo assim, até mesmo para as pessoas que estão nos acompanhando, né? Sim. Que são pontos, talvez, assim, sinais de alerta, né? Pra família, ou mesmo pra própria pessoa observar, olha, eu tenho isso aí que a Carol falou faz sentido, e procurar uma ajuda de um profissional. Claro, com certeza. Falando assim dos sinais de depressão e ansiedade, o que a pessoa vai reparar? Na ansiedade, ela pode ficar mais irritada, ela pode perder o sono, não dormir bem à noite, acordar, ficar ali pensando nos problemas e não chegar a lugar nenhum, né? Ela pode ter dificuldade de concentração. Então, né, hoje em dia, com a internet, a gente tem acesso a muita informação. Sim. E às vezes tem muita gente que acha que tem TDAH, mas na verdade pode ser um quadro de ansiedade. Onde que a pessoa tá numa vida tão caótica, acelerada, né, que ela vai ter esse déficit na atenção. Mas devido a um quadro de ansiedade, não de TDAH. Entendeu? Então, a pessoa, ela vai ter ali um excesso de preocupações, onde que ela não consegue mais lidar com tanta preocupação. É como se o pensamento ficasse acelerado o tempo inteiro. E na depressão, os principais sinais, assim, é a gente observar se aquela pessoa deixou de fazer atividades que antes eram importantes para ela. Então, às vezes, ela saía com os amigos, ela passa, não, hoje não vai dar, né? E os amigos podem perceber isso, né? Começa a se isolar. Exatamente. Ela pode ter o humor mais triste, né? Ela pode também ter alterações no sono, no apetite. Ela pode ter pensamentos mais negativos a respeito da própria vida, a respeito dos outros. Então, assim, são sinais, mudanças até na aparência mesmo pode indicar. Então, às vezes a pessoa se cuidava, ela passa a não se cuidar mais, né? Às vezes era uma pessoa mais comunicativa. Tudo isso vai acontecendo de uma forma gradativa, Carol? Gradativa, com certeza. Com toda certeza. Assim, são sinais que vão vindo. Como eu disse, esse exemplo que eu dei exemplifica isso. Às vezes começa com um estresse, com um cansaço, com uma sobrecarga. E aí a pessoa vai evoluindo, dá atenção para aquilo, vai evoluindo, vai escalando em gravidade, vai escalando os sintomas. Entendeu? Então, assim, talvez nesses primeiros sinais, que é já perceber, nossa, eu tô
tô com um cansaço que mesmo que eu durma, eu não consigo me sentir descansada, sabe? Tô tendo alterações no sono. Antes eu dormia bem, agora não tô dormindo mais. Alterações no apetite também. Então, tudo isso. E isso é importante, pessoal, que a Carol diz. E principalmente que eu vejo, assim, da importante ter um profissional para ajudar, de certa forma, a observar isso, né, Carol? Porque, assim, muitos desses sintomas que você disse é algo que é muito comum da gente escutar as pessoas falando sobre isso, né? Com certeza. Nossa, perdi o sono, nossa, não tô me alimentando bem, né? E é importante, talvez, aí a ajuda de um profissional para entender o que é normal aí dentro disso, né? E Justamente. o que tá como se fosse um limite mesmo, assim, né? Justamente. Que às vezes a gente vai normalizando muita coisa e às vezes a pessoa, quando assustar, já tá num quadro grave já, né? Justamente. E foi deixando levar, né? Sim. Você ainda percebe, Carol, resistência, principalmente nessa parte da psicoterapia, de forma geral, assim, das pessoas? Sim, ainda existe. Você acha que ainda hoje o pessoal já tá mais aberto? Já tem uma turma que tá mais aberta. A gente não pode falar que é igual antes, né? Mas ainda existe o preconceito. Por conta do preconceito, por conta do estigma, ainda tem pessoas que acreditam que isso é falta de Deus, ou é preguiça, ou que não é tão relevante assim, né? Então, ainda existe com certeza. E por isso esse espaço aqui é tão importante, né? Que a gente vai realmente trazendo essa informação. Sim. E voltando, assim, principalmente pro público da terceira idade, você percebe uma resistência da parte deles? Ou você acha também que eles têm mudado o conceito sobre essa forma de tratamento? Ainda tem, né? Ainda tem, sim, resistência nesse sentido de estigma. Nossa, se eu for, o que as pessoas vão pensar de mim? Né? Ou então terapia é coisa de gente doida, eu não tô doido, né? Então ainda existe. Mas aos pouquinhos isso vai sendo mudado, né? E esse trabalho começa da gente mesmo, né? Dos profissionais informar. Porque à medida que a pessoa tem um primeiro contato, que ela se oportuniza, né? Por exemplo, fazer uma terapia, aí ela vê, nossa, mas não é nada do que eu pensava. Isso aqui é bom demais. E vai ajudando, de certa forma, a desconstruir sobre isso também, né, Carol? Com certeza. Eu acho tão bacana que eu já tive a oportunidade de ver você conversar, assim, com alguns idosos, principalmente em função da cidade de Uzanã, o quanto que você sempre tá ali falando a língua deles, vamos dizer assim, né? Sim. De trazer essa proximidade, isso também é muito importante, né? Com certeza. Vamos dizer assim, cada pessoa que a gente vai ter um contato, a gente tem que falar a língua dela, né? Então, por exemplo, uma psicóloga infantil, ela não vai conversar com uma criança igual ela conversa com o adulto. E a mesma coisa, quando você está se tratando de idoso, você vai olhar o indivíduo ali, que ele gosta, né? Você vai direcionar pelo que ele é. A linguagem, ela vai se adaptando às necessidades, né? Carol, a gente vai chegando ao fim, né, do nosso episódio. Eu já fiz algumas perguntas que eu tinha elaborado aqui no decorrer da conversa. Acabou que a gente foi respondendo. E o que eu observo muito, assim, que às vezes a gente escuta muito, principalmente uma preocupação por parte dos familiares, sabe? E aí eu queria conversar um pouco com você sobre isso, assim, talvez no sentido até de uma orientação. Tem alguém, às vezes, algum idoso na família tá percebendo, né, essa perda mesmo de autonomia, né? Às vezes aquele idoso que era mais ativo começa a perder um pouco disso. Você tem alguma orientação para essas famílias? Porque às vezes a família acaba não sabendo muito bem o que fazer, né? Vai entrando em desespero, tem toda aquela questão, assim, de ver, de certa forma, aquela pessoa cada vez envelhecendo mais, né? Você tem algo, assim, que você poderia dizer para essas famílias, né? Às vezes filho que fica muito preocupado. Com certeza. Eu acredito que o primeiro passo é buscar ajuda mesmo. Porque nos primeiros sinais ali que a família observar, já busca ajuda. Porque, como eu disse, quanto mais a gente vai deixando a situação acontecer, pior fica. Quanto mais no início a gente intervém, melhor a gente consegue um resultado positivo, assim, um resultado bom, né? Então, busque ajuda, que seja
inicialmente com um médico, ele vai fazer os encaminhamentos, ele vai ver as necessidades, né? Mas em relação a esses sinais que eu coloquei, serve para todo mundo, para as pessoas idosas, se ela começar a ter falas como, nossa, eu não sou mais útil, não sirvo para nada, já vai ficando atento. Se ela começar a demonstrar sinais de esquecimento, também é muito importante, né? Se ela começar a repetir demais a mesma fala ali todos os dias, isso tudo são sinais. Tanto existem os sinais da depressão, mas também da demência. E o quanto antes a gente consegue intervir nisso, melhor qualidade de vida a gente vai conseguir ofertar para aquele idoso. E para os familiares também, busquem ajuda, porque assim, cuidar não é fácil, né? E como eu disse, hoje em dia a gente tem um contexto delicado, onde que às vezes esse familiar também ele vai se sentir sobrecarregado. Então, essa ajuda tem que ser tanto para o familiar, tanto para o idoso, quanto para o cuidador daquele idoso também. A gente também não pode esquecer que isso é importante, porque para ele conseguir cuidar bem, ele também precisa estar bem, né? Nossa, Carol, isso também é muito importante mesmo, né? Às vezes a gente vê, na realidade, assim, tantos filhos que às vezes querem fazer até demais, né? E isso acaba perdendo, né, tirando um pouco dessa liberdade dos pais também. E tem aqueles que têm muita dificuldade também de dar uma assistência, né? E aí, às vezes, aquele idoso fica totalmente desassistido, né? Enquanto que esses dois lados, né, os dois extremos, eles não são interessantes mesmo. São interessantes. E aí a gente pensar assim na velhice como algo que todos nós vamos passar também, né? É uma fase do desenvolvimento que também vai estar presente, né? E você falando disso, eu me lembrei aqui de uma metáfora muito legal, que tem um livro da Ana Cláudia Quintana Arantes, que, como você disse, todos nós vamos passar por isso. Olha que interessante, a gente sabe que a gente vai passar por isso, mas às vezes a gente não se prepara. E nessa metáfora, ela convida a gente a imaginar a seguinte situação. Imagina que eu e você, hoje temos 30 anos. Não, eu realmente tenho 30 anos. Mas imaginei que nós temos 30 anos. E daqui 40 anos, nós vamos se mudar para o deserto do Saara. Então, a gente já sabe. A gente tem 40 anos para poder estudar sobre o deserto, ver as condições climáticas, se preparar para aquilo. Né? Beleza. Só que aí a vida foi acontecendo, eu fui me levando ali pelos acontecimentos da vida, eu e você, e chegou o dia da gente ir pro deserto fazer essa mudança. E é uma mudança que não tem volta. A gente vai pra lá e vai ficar ali até a gente partir, né? Só que aí a gente chegou lá, durante o dia um calor escaldante, durante a noite um frio intenso, e a gente não se preparou para aquilo. Então, a gente, durante o dia, não levou roupa adequada, não levou um protetor, não levou um óculos. A gente sofreu as consequências de não se preparar. Durante a noite, a mesma coisa. O que essa metáfora ela mostra pra gente? Que o envelhecimento é isso. A gente sabe, todo mundo sabe que vai chegar lá, né? Assim, e não se prepara para isso. Aí é onde a gente chega lá sem recursos para lidar com as situações, né? Então, a prevenção, de novo, a prevenção é muito importante. As habilidades emocionais que você disse. Você acredita que isso seria uma forma de estar negando, assim, a velhice? Pode ser, tem pessoas que têm bastante dificuldade. Às vezes até mesmo pelas crenças que ela carrega a respeito do envelhecimento. Nossa, eu vou envelhecer, vai ser muito ruim. Mas assim, às vezes pode ser ruim se a pessoa não se preparar, que ela vai chegar ali sem saber o que fazer. Mas se ela se preparar, pode ser muito bom. Igual na minha prática, eu vejo pessoas, a gente até comentou isso no outro podcast, né? Idosos que estão super aproveitando essa fase, porque agora eles já não precisam mais trabalhar, eles têm tempo. Então, tem gente que a aposentadoria pode ser um fator
para um fator de risco para depressão, porque ela tá ali ociosa, tem todo um contexto. Mas tem algumas pessoas que talvez a aposentadoria vai ser ótimo, porque ela vai aproveitar essa fase da vida, vai começar a viajar, vai começar a tirar os projetos dela do papel que ela tinha para a vida dela, entendeu? Então, assim, nas minhas palestras sobre saúde mental, eu costumo colocar 5 pilares que a gente precisa cultivar aí durante a vida, tanto para a gente ter uma boa saúde mental no durante, né? Tanto também para a gente se preparar para o nosso envelhecimento e a gente ter um envelhecimento alegre, saudável, que são os 3 primeiros. São, assim, os básicos, vamos dizer que é a base. O sono adequado. Hoje em dia, tem estudos que mostram a correlação da privação de sono como sendo um fator de risco para depressão e outros transtornos mentais. Quantas horas de sono, Carol? Olha, pode variar de pessoa para pessoa, mas no mínimo umas 7 horas, 8 horas é necessário. Não é interessante a gente ter uma privação, né? Tem pessoas que às vezes vai necessitar um pouquinho menos, tem pessoas que vai necessitar de mais. Mas, assim, no mínimo isso a gente precisa manter. Pra tá bem, então, viu, gente? Ó, no mínimo 7 horas de sono. A gente precisa manter aí uma faixa de sono regular, né? Então, o sono é um pilar fundamental. É através do sono que a gente trabalha as nossas memórias, através do sono. No sono acontecem vários processos importantes para o nosso funcionamento. Temos também a alimentação, né? Que a gente tem que cuidar. Esse é um outro pilar muito fundamental, porque quando a gente fala de alimentação, a gente está falando de nutrientes. E quando a gente fala de nutrientes, se a gente tiver um déficit de nutrientes, a gente também pode ter consequências a respeito disso. Então, tem até algumas vitaminas que também estão associadas, né, ao desânimo, ao cansaço. Então, muito importante cuidar da alimentação. Outro tripé fundamental é a atividade física. Olha só. Eu vejo que você cumpre isso muito bem. Eu, por enquanto, ainda tô bem ainda nesse ponto. E assim, você pode até dizer, porque eu vejo que você tá lá firme e forte na atividade física, o quanto faz diferença, né? Sim, exatamente, muita. A atividade física, quando a gente tá ali fazendo atividade física, ela libera neurotransmissores importantes que contribui para a nossa sensação de bem-estar, prazer, motivação. Então, ela é um pilar fundamental também, além de que ela deixa o nosso corpo mais resistente. Né? Então, quando a gente adoece, a gente tiver com o físico mais preparado, nossa recuperação vai ser melhor, né? Então, tem todo um contexto também. E os outros 2 pilares são fundamentais também, que o outro é o gerenciamento de estresse. Importante. O estresse a longo prazo, ele é muito prejudicial. Né? Claro que estresse a gente vai passar. Sim. Mas se eu fico num estresse contínuo e não consigo sair dele, aquilo ali vai ser prejudicial a longo prazo. Então, desenvolver essas habilidades de gerenciar o estresse é um pilar fundamental da nossa saúde mental. E o último, mas não menos importante, são as conexões sociais. E isso, assim, até mesmo com o envelhecimento, como eu disse, né? O isolamento é um dos fatores de risco mais importantes aí no envelhecimento. E existe um estudo que é o estudo mais longo da história, que é realizado até os dias de hoje lá em Harvard. Ele foi eu esqueci o nome agora do autor desse estudo, né? Mas ele pegou vários homens, foram mais de 700 famílias, mais de 700 homens que participaram desse estudo, e de diferentes classes sociais, entre estudantes a trabalhadores. E ele foi acompanhando a história de vida desses homens durante 70 anos. Hoje esse estudo já passa de 80. Olha só. Então eles foram acompanhando e aí eles estudaram alguns fatores. Mas assim, o que me chama atenção é em relação às conexões sociais, porque ele fez a seguinte pergunta: qual que é o segredo da felicidade? Tipo, que todo mundo quer saber, né?
E aí, nesse estudo, ele conseguiu avaliar que não era sucesso, não era dinheiro, coisas que a gente corre tanto atrás. Não que isso não seja importante, né? Claro que é, mas o que ele avaliou que realmente, assim, faz a diferença pra gente se sentir bem são as conexões sociais, são os relacionamentos saudáveis. Olha só. Então, para você ver como que a gente cultivar bons vínculos, boas relações, isso é um fator de proteção, assim, imenso. Então, às vezes, a pessoa ali no envelhecimento, ela pode até ter um quadro de saúde, ela pode até ter perdas, né? Vai ter, não tem jeito, faz parte da vida, né? O sofrimento em si faz parte da vida. Mas, se ela tiver esses fatores, esses pilares, ela vai conseguir passar por essas situações com saúde mental de uma forma muito melhor e mais resiliente. Entendeu? Então, as conexões sociais é o último pilar aí que eu sempre gosto de falar e ele é essencial. E a gente pode ver isso na nossa própria vida, né? Sim, sim. Se a gente tem aí pessoas com que a gente pode contar nos momentos difíceis, por mais que os momentos são difíceis, a gente consegue atravessar eles muito melhor. Né? Então, a gente tem que cuidar também das nossas conexões sociais. Que bacana, Carol. Eu acredito que assim, a gente iniciou nesse episódio se questionando se é possível ter saúde mental, né? O que seria essa saúde mental? Eu acho que você conseguiu fechar assim com chave de ouro, deixando muito claro, né, para todo mundo que está nos ouvindo, nos assistindo, o quanto que saúde mental é investimento e é construção, né? Exatamente. Antes de chegar numa medicação, e não condenando a medicação de forma alguma, porque em muitos momentos ela é importante, mas o quanto que a prevenção, ela de fato é a melhor forma de se cultivar a saúde mental. Com né? toda certeza. Saúde mental é possível, sim, se construir, né? Podemos dizer construir, assim. É uma construção, justamente. Aí você falou tudo. Carol, estamos chegando ao fim do nosso episódio. Tem algum ponto que você às vezes ainda não falou? Algum assunto que você gostaria de abordar? Na verdade, eu gostaria de deixar a indicação desse livro que eu citei, né? Que eu até guardei aqui para não esquecer, que é da Ana Cláudia Quintana Arantes. Ele se chama Pra Vida Toda Valer a Pena. É um pequeno manual para envelhecer com alegria. Olha que interessante. Olha, que bacana. Então, assim, vale super a pena. Ela traz todos esses pontos que a gente discutiu aqui. E é um livro muito didático, muito fácil a leitura e muito gostoso de ler. Bacana. Então, acredito que vai contribuir aí nas pessoas que estão assistindo. Aqueles que quiserem, né, dar continuidade nesses estudos. Carol, para fechar então, conta pra gente, caso as pessoas queiram ter acesso a você, tem rede social, como que eles conseguem conversar, né? Você também realiza atendimento clínico, né? Sim, sim. Tem o meu Instagram, Caroline Moreira, _psi. Quem quiser pode acompanhar lá, meu contato tá lá também, pode me chamar por lá. Carol, chegamos então ao fim desse episódio, foi muito bacana trocar essa ideia com você. Acredito que quem tá nos acompanhando, né, tem muitas pessoas que já tá comentando lá nos nossos vídeos que estão sendo publicados, o quanto que tá sendo bacana esses bate-papos, porque de fato são assuntos que às vezes as pessoas não têm tanto hábito de discutir, né? Sim. E eu acredito que aqui, através de uma conversa, a gente consegue trazer também muita informação, né? Com certeza. E essas informações são muito importantes para a gente ir desmistificando, né? Então, eu quero te agradecer imensamente por ter aceitado o convite, dizer que as portas estão abertas, caso você queira retornar para a gente conversar mais sobre outros temas também. Muito obrigada, Carol. Tenho certeza que quem assistir esse episódio vai ser um episódio muito rico. Ai, que bom, fico feliz também. Estou aqui disponível, né? Se vocês precisarem de mim, pode contar comigo. É um prazer estar aqui com vocês, né? Como se diz, o bom filho a casa torna, sim, né? Sim. Eu adoro a Fapan, a gente sempre muito parceiros. E é isso, assim. Qualquer coisa estou aqui também. Muito obrigada, Obrigada. Carol. Bom, pessoal, estamos chegando então ao fim de mais um episódio. Ficamos por aqui e até mais.